Bom, agora a gente vai resolver o exercício 5.9 do CBORG, a terceira edição. Nesse exercício, nós temos dois sistemas. Um sistema é um tanque contendo um líquido que tem uma entrada QI e uma saída Q. Essa saída Q é controlada por uma válvula. Essa válvula também controla a altura do tanque, o nível do tanque. No sistema 2, a gente também tem uma entrada QI, uma saída Q e um nível H. Os dados que foi fornecido nessa questão foram: o diâmetro do tanque 1 é igual ao diâmetro do tanque 2, que é constante, que são 4 pés. Portanto, a área dos tanques são 12,6 pés quadrados. O Q do tanque 1, do sistema 1, é dado pela equação 8,33 vezes o H. O H é o nível do tanque. O QI no regime permanente é 50 galões por minuto e a altura do regime permanente são 6 pés. Esses dados, tanto do QI quanto do H no regime permanente, são para os dois sistemas. E também é dito que no tempo zero o sistema sofre um step de 50 para 70 galões por minuto. No caso, o nosso QI sofre um step de 50 para 70. Na letra A, ele pede a função de transferência para os dois sistemas. Função de transferência H' de S sobre QI' de S. Fazendo o balanço de massa para o tanque 1, primeiramente, nós vamos ter dm dt igual a Wi menos W. A gente sabe que a massa é ρV e o nosso volume pode ser escrito como A vezes o nosso nível, a nossa altura. E o nosso W a gente sabe que é ρQ, no caso QI e I para esse aqui e só o Q e o W para esse aqui. Agora, a gente sabe também que o ρ e o A são constantes, portanto, a nossa equação fica esta daqui. Um detalhe para essa equação é o C, que tem essa constante aqui. Essa constante nada mais é que uma correção de unidade, porque a nossa vazão é dada em galão por minuto, mas a gente quer trabalhar com pé cúbico por minuto. Então, a gente coloca esse C para corrigir a unidade apenas. Agora, a gente vai chamar essa equação aqui de equação 1, que é essa aqui. Aplicando o regime permanente, analisando essa equação no regime permanente, a gente sabe que a altura não varia com o tempo no regime permanente, o nosso QI é o nosso Q no regime permanente e o nosso H é o nosso H no regime permanente. Subtraindo a equação 1 da equação 2, nós temos A dH dt igual QI menos Q barra. Esse QI menos Q barra é o nosso QI de desvio, menos 8,33 vezes H menos H barra, que é o nosso H' de desvio. H', né? Que é o H de desvio. Vezes a constante. A gente já aprendeu na disciplina de sistema de controle e automação que dH dt também pode ser dH' dt. Portanto, a nossa equação, agora a gente vai ter uma equação 3, que vai ser a nossa equação de desvio, né, com variáveis de desvio, vai ser A dH' dt igual QI' menos 8,33 H' vezes a nossa constante. Aplicando o Laplace para essa equação 3, nós temos A vezes S vezes H' de S, que é o Laplace da derivada, né, como tem o A multiplicando, igual QI' de S menos 8,33 H' de S vezes a constante. Eu ainda não apliquei valores, eu vou deixar para aplicar no final. Aqui eu só isolei o QI, para depois jogar para cá, para ficar na nossa função de transferência, que é o que é feito aqui. E aqui eu também já isolei esse 1 aqui, eu deixei apenas o 1, que seria o 8,33, eu dividi em cima e embaixo por 8,33, para ficar com 1 aqui, e portanto a nossa função de transferência para o sistema 1 é essa daqui. Agora, para o sistema 2, a gente começa também fazendo balanço de massa para o tanque 2. O mesmo esquema que foi feito para o tanque 1 é feito para o tanque 2. dm dt é Wi menos W, o ρ e o A são constantes, a gente fica com a equação A dH dt igual QI menos Q vezes a nossa constante. Aqui a gente tem o Q.
nós não temos uma equação para o Q, que nem foi dado no sistema 1. A gente não sabe como é que é o comportamento dele, portanto, a gente vai considerar ele uma constante. Fazendo agora, analisando essa equação, que a gente vai chamar de equação 4. No regime permanente, o nível não varia com o tempo, o QI vai ser QI barra, e o Q a gente vai deixar apenas Q, que a gente considerou uma constante, não forneceu o comportamento dele, vamos deixar apenas como uma constante. Substituindo a equação 4 da equação 5, nós temos a dH dt igual QI menos QI barra, que é o nosso QI de desvio, menos Q menos Q. Isso aqui vai zerar, esse termo vai sumir, vezes a nossa constante. E, analogamente como foi feito para o sistema 1, o dH dt é o dH' dt. Aí, agora, nós chegamos numa equação, a equação 6, em função das variáveis de desvio, que é h dH' dt igual QI' vezes a constante. Agora, aplicando Laplace nessa equação 6, nós temos o Laplace da nossa derivada, vezes o A, é igual a constante, vezes o QI' de S. Passando este termo para cá dividindo, e esse para cá dividindo também, nós ficamos com a seguinte função de transferência. Aplicando os valores de C e de A, nós temos que a nossa função de transferência H' de S sobre QI' de S é igual a 0,011 sobre S. Isso aqui do sistema 2. Bom, na letra B, ele pede a resposta no tempo. Ele pede para nós encontrarmos o H de T. Bom, nós temos nas equações essa equação para o sistema 1 e essa equação para o sistema 2. E a gente quer o H, só que no tempo. A gente tem que achar, então, encontrar o nosso QI' de S. No enunciado, ele diz, e foi dito anteriormente, que o QI' de S ele sofre um step de 50 para 70. Ele sofre um step de 20. Portanto, o step é 1 sobre S. Como ele tem magnitude 20, então é multiplicado 20. Por isso que o nosso QI' de S é esse valor. Agora, aplicando esse QI' de S na nossa função de transferência e isolando o H, nós vamos ficar com essa expressão. Fazendo a devida multiplicação, nós ficamos com essa equação em Laplace. Agora, passando para o tempo, utilizando a tabela de Laplace, nós utilizamos o 13, que é essa daqui, e é essa a resposta. Portanto, a gente voltou para o tempo, nosso H' de t é igual a 2,4 vezes 1 menos e na menos t sobre 11,28. A gente sabe que o nosso H' de t é o H menos o H barra. Então, substituindo esse H' de t aqui e isolando o nosso H, que é o que é pedido no enunciado, que ele pede, nós temos que a nossa expressão para o H de t é 6 mais 2,4 vezes 1 menos e na menos t sobre 11,28 para o sistema 1. Agora, para o sistema 2, no tanque 2, nós temos essa função de transferência. Substituindo este valor aqui, nós vamos ter essa expressão. Multiplicando, vamos ficar com essa expressão em Laplace. Passando para o tempo, com a ajuda da transformada de Laplace, aqui, com a tabela de Laplace, utilizando essa 3 aqui, que tem este formato, nós vamos ter esta resposta. Isso aqui é em relação ao H', isolando, no caso, o H, que nem a gente fez anteriormente, a gente vai ter que, para o sistema 2, nosso H de t é dado por H de t igual a 6 mais 0,22 vezes o t. Bom, na letra C, ele pede um novo H de regime permanente. Depois que ele sofreu esse step de 20, qual é o novo valor do H? Qual é o novo valor do H barra? Novo nível no regime permanente? A gente atinge esse H quando o t é muito grande. Depois de muito tempo que sofreu o step,
ele vai atingir o regime permanente novamente. Então, no lugar do nosso, a gente faz um t tendendo ao infinito, um tempo muito grande. Para o tanque 1, aplicando nesta equação aqui, nós vamos ter, que no caso t tendendo ao infinito, essa parcela da equação vai zerar, e nós vamos ter que o h com um tempo muito grande vai ser igual a 6 mais 2,4 vezes 1, que esse vai ser o nosso novo h do regime permanente, que vai ser 8,4 pés. No tanque 2, no sistema 2, a gente faz o mesmo esquema. O h com t tendendo ao infinito e 6 mais 2 vezes 6 mais 0,22 vezes uma tendência ao infinito. Aqui, a nossa resposta, o nosso h, vai ser tender ao infinito também. Isso significa que ele não vai atingir não vai ter um valor de regime permanente, um novo h de regime permanente. Porque ele só vai atingir no infinito, na verdade. Então, vai passando o tempo, o h só vai aumentando, ele não vai estabilizar num valor, não vai ter um novo h. Então, pode até se dizer que o novo h é infinito, h barra. Bom, e na letra D, ele fala, se os dois tanques têm uma altura de 8 pés, qual transborda primeiro? O que isso significa? Ele disse que a altura total do tanque é 8 pés, dos dois tanques. Então, a gente pega aí as equações, tanto do tanque 1 e do tanque 2, e aplica uma altura de 8 e vê quanto tempo ele leva para chegar nessa altura de 8 pés. O tanque 1, aplicando 8 aqui e isolando o T, a gente encontra que o tempo para ele encher totalmente é 20,1 minutos. Enquanto para o tanque 2, aplicando 8 pés e isolando o T, a gente vê que o tempo para ele encher totalmente são 9,4 minutos. Então, o tanque 2 transborda primeiro. Por que transborda primeiro? Simplesmente porque ele enche mais rápido. Por exemplo, eu estou enchendo os dois tanques durante 10 minutos. Durante 10 minutos, o tanque 2 já vai estar transbordando. Enquanto o tanque 1 ainda não vai ter transbordado, não vai ter chegado na sua borda, no seu limite. É isso aí.